Olá pessoal, Marcos Menezes aqui. Esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje o meu convidado é o Marcos Araújo. Ele é líder da igreja de BH. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre a igreja para vocês conhecerem. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Vou até dar uma olhada na minha colinha aqui, que fala sobre gerações. É construindo ou destruindo gerações. Eu acho que é um tema que muita gente vai gostar. Fala sobre gerações, ou seja, né? O que você está fazendo com as suas gerações, ou seja, aqueles que vão vir depois de você. Mas é claro, como todo episódio, eu não posso deixar de pedir para vocês, por favor, compartilhem, dê seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Por quê? Porque cada vez que você compartilha, aquelas pessoas que não estão assistindo, elas vão ter acesso ao conteúdo. Quando você dá o like, o YouTube entende que é importante e manda para outras pessoas. E se inscreva no canal, é claro, para todo o conteúdo que entrar, você vai estar sempre recebendo a notificação que entrou um episódio novo, seja um corte, algum conteúdo que nós colocarmos aqui no canal, tá bom? Também, se você não conhece, eu quero chamar você para conhecer o nosso Instagram, @papo e conteúdo. Tem muitos conteúdos lá que eu acredito que também vai ser muito útil para vocês. Eu quero dar um bem-vindo ao Marcos, meu xará, né? É isso aí. Marcos, quero agradecer aí a sua disposição, seu tempo, para a gente poder falar, então, sobre esse assunto, né, que é tão importante. Queria que você se apresentasse, por favor, para as pessoas que não te conhecem e depois já pudesse falar um pouco aí sobre o nosso tema de hoje. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Foi um pouco difícil a gente alinhar, mas graças a Deus deu certo. Então, eu Verdade. espero que a gente tenha uma boa conversa aqui também. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando, né? Meu nome é Marcos Araújo, eu sou casado, tenho 53 anos. Eu me tornei cristão com 18 anos. Eu fui batizado, né, na Igreja de Cristo Internacional em São Paulo. Em 1990, então eu tenho 36 anos que eu estou na caminhada, e graças a Deus. Ah, de São Paulo, eu e a minha esposa, na época, na época a gente estava, era já namorada, né? A gente veio para a missão aqui em BH e a Denise. Denise também foi missionária em São Paulo, o time original é de São Paulo, né? E depois a gente veio aqui para BH em junho de 94. E para começar a missão, ficamos aqui, a igreja foi inaugurada em 95, ficamos aqui até 97, aí casei aqui em BH, né? Foi o primeiro casamento da igreja aqui de BH, foi o meu, com a Denise. E sou nascido em São Paulo, né? A Denise é mineira, a gente veio para cá. E depois, em 97, nós fomos convidados para ajudar lá na Igreja do Paraguai, que foi uma experiência maravilhosa, ficamos lá até 2004. Foi lá que o Nicolas nasceu, né? A gente conheceu ele lá. O Nicolas é nosso filho, ele foi adotado lá no Paraguai, que é uma história muito interessante, né? Hoje o Nicolas está com 26 anos. Assim, é muita coisa para contar, para resumir, mas queria só deixar isso para vocês, para me conhecer um pouquinho, né? Muitos irmãos aí de São Paulo não me conhecem. Alguns, assim, os mais velhos me conhecem, mas outros não, porque eu saí de São Paulo muito cedo, né? É. Então faz tempo que eu estou aqui em BH, vim para o Paraguai, mas é uma alegria sempre estar podendo compartilhar e receber os irmãos também, vem muitos irmãos aqui em BH. E é isso. A gente vai falar um pouco mais aí no decorrer. Sobre o tema, né, Marco, que você me perguntou, quando você me perguntou sobre algum tema interessante para conversar, principalmente sobre a área de família, eu pensei sobre gerações. Aqui em BH a gente tem focado muito na questão dos que virão, né? A gente está trabalhando pelos que já estão, mas a gente tem a consciência séria de que a próxima geração ela já está sendo construída agora, né? Então, se a gente não tiver esses valores agora, o que a gente vai passar para os filhos dos nossos filhos, né? Sim. Geralmente a gente tem uma visão muito rápida, né? Nós, a nossa família, nossos filhos, a gente pensa talvez nos netos, né? Conforme você vai ficando mais velho, você vai pensando nos netos, mas não passa daí. E até mesmo se você for pensar, a gente vai lembrar do nome do pai, da mãe, obviamente, né? Do avô e da avó, mas se você for pensar no pai do pai do seu pai, você já não lembra. A maioria não lembra, né? E isso mostra como as gerações elas vão sendo esquecidas, né? Isso também É. acontece para frente. Se eu esqueço de trás, provavelmente eu não estou pensando nem nos que virão. Então, tudo isso é uma construção, né? Eu acho que é importante. E a Bíblia, ela fala demais sobre isso. Ela fala sobre
as gerações, né, os filhos dos filhos, e aí a gente vai acompanhando o que vai desenrolar, né? É, Então, eu até escolhi aqui para nossa conversa, não sei se você já quer perguntar alguma coisa, mas pode falar, pode eu falar. posso mandar bala, né? Porque eu falo Pode. bastante, né? Não, pode ficar tranquilo. Então, a gente, nessa conferência de família, a gente tem feito todo ano aqui no Carnaval um retiro de família, né? A gente começou a perceber a importância da igreja se retirar nessa época e é como, imagina você tá jogando, tem um jogo, aí você para o segundo tempo, reúne e vai para o vestiário, né? Para ver o que que a gente precisa melhorar e continuar o jogo. Então, esse retiro de Carnaval, ele é um tempo aqui em que nós paramos para refletir, né? E para meditar mesmo sobre o como anda a igreja. E também o carnaval aqui em BH ele cresceu muito, então a cidade fica insustentável, né? E a Uhum. gente faz isso e tem sido muito bom. E cada encontro nosso, a gente tem falado sobre família, né? E não só, não é um encontro de casado, é de família realmente. Tem solteiros, tem jovens. É um evento onde nós participamos todas as gerações e tem sido uma experiência muito rica, né? E Legal. uma das coisas que a gente tem pensado em falar, né, sobre as gerações, que não se fala muito. Geralmente a gente fala sobre nós, sobre nossos filhos, mas se deixa para trás, né, as gerações. E aí meu irmão me convidou, falou, Marcos, você pode falar alguma coisa sobre gerações? E eu pensei sobre isso, né? Sobre as futuras gerações, sobre os netos dos netos. E tem uma escritura em 2 Reis 20, de 1 a 6, que é a história de Ezequias. Eu não preciso ler, mas acho que o pessoal talvez conheça. Ezequias era um rei maravilhoso. Ele foi considerado um dos melhores reis de Israel. Naquela época de idolatria, onde o povo estava desviado, quando ele assume o trono, como bem jovem, ele faz uma revolução, né? Ele muda, ele transforma o povo, né? E ele começa uma reforma espiritual e ele é um daqueles reis que a Bíblia fala assim, esse agradou a Deus. A gente vai ler uma série de reis de segunda reis, primeira e segunda reis, né? Esse não agradou, esse não agradou. E Ezequias é aquele que agrada, né? E depois que ele faz essa reforma, né, um pouco mais velho, ele fica doente. Aí o profeta Isaías fala com ele, ó, Deus mandou te avisar que você vai morrer, arruma sua casa que você vai morrer, né? E ele chora, ele vira para o lado, chora amargamente e faz uma oração a Deus. E antes que Isaías saia do palácio, Deus manda voltar e fala assim, ó, eu vou dar mais 15 anos para ele. Então imagina assim, o que que você faz quando imagina que você está numa situação dessa, o que você faria com mais 15 anos de vida, um bônus, né? Ezequias recebeu o maior milagre, que é tempo. E aí você pensa, puxa, se você está no leito de morte, você acha que você recebe mais 15 anos, o que que você pensa? O que que você faria com seus 15 anos restantes? Essa é uma pergunta, né? O que que eu faria? O que que você faria? E foi a pergunta que eu fiz lá. E aí, quando a gente acompanha o que Ezequias fez nos seus últimos 15 anos, usando um termo bem atual, ele fez umas lambanças. Então, usando um tema bem atual, ele fez umas lambanças, porque sai um barulhinho aqui, a gente vai. E aí, o que acontece? Vem emissários da Babilônia e ele começa a mostrar o reino e tudo mais, né? Ele não se preocupou em mostrar o altar, né? Ele mostrou as conquistas. Nesses 15 anos, quem nasce? O filho dele. O filho dele é Manassés, né? Manassés foi o pior rei, foi um dos piores reis. Ele foi aquele que até sacrificou o filho. Tudo que Ezequias fez, ele fez o contrário. Mas por que que eu estou falando de Manassés? Porque nesse período de 15 anos que ele está vivendo mais, fica óbvio que ele não se importa com a geração. O que que acontece? Nesses 15 anos que ele tem de vida, ele tem Manassés. E pelos relatos que você observa nesse período, ele não andou próximo do filho. Aí, quando os babilônios mandam uma comitiva para visitá-lo, né? Ele mostra todas as conquistas e Deus por meio de Isaías, fala com ele, olha, o que você fez foi muito errado, né? Você vai ser punido. E qual era a punição? A sua geração vai se tornar cativa, vai se tornar eunuco, né? Vão ser escravos. E aí a resposta dele é assim,
Ah, pelo menos ele fala até o seguinte, ele fala assim: "Essa profecia é boa para mim". Por quê? Porque ele entendeu que não aconteceria com ele, mas com os descendentes dele. Os depois, né? Então é, então quando eu ouvi, eu fiquei chocado, quando eu parei para ver esse texto, eu falei: "Gente, como é que pode, né?". Imagina eu tenho uma atitude assim: "Ah, o que se não doer em mim, tá bom. O que vai acontecer depois que eu parta, não é problema meu". Então, a gente vê um homem que andou muito tempo com Deus e não tinha uma mente geracional, ele não pensava nas próximas gerações, né. E eu Sim. acho isso um erro comum, né, eu tenho observado que isso tem sido um erro comum, mesmo na nossa igreja, né, que nós falamos tanto sobre filhos, eu observo, sabe, que tem se tornado um erro comum entre nós não ter uma mente para o depois, né, para os que virão depois. A gente está trabalhando só pelo momento agora. Ô, Então, eu ô, acho muito. Marcos, deixa eu te interromper e fazer uma pergunta, desculpa. Depois você Vai pode lá. concluir. Você falou isso, eu fiquei pensando, né? Eu ouço muita gente falando assim, nas conversas, né, informais assim, que ele está, obviamente, construindo algo para o filho dele. Mas ele fala financeiramente. Por exemplo, É, se eu morrer hoje, meu filho está garantido, minha esposa estão garantidos, porque eu vou deixar lá uma reserva, vou deixar ali um convênio, enfim, alguma mas coisa nesse sentido, né? Mais financeiro, né? é, olha, até mesmo uma família cristã, a gente vê esse pensamento dominando, porque os pais estão mais preocupados com a vida acadêmica dos filhos do que com a vida espiritual. Por Hum, que que eu falo isso? Tem mais investimento. As pessoas investem tempo, investem dinheiro, recurso, né, tudo que for necessário. Quando, tem algum evento na escola, o pai dá um jeito do filho ir, né, mas quando é na igreja, quando é algo que vai incentivar a vida espiritual, a gente não vê o mesmo empenho, né. hum, Então a gente vê a cobrança para que o menino estude, e não é errado isso, né, mas você não vê um mesmo empenho para que, o menino ou a menina ela tenha uma vida espiritual, né, estejam construindo algo com Deus. É como se, eu acho que a gente se perde, né, o que que é mais importante? O que que é sucesso, né, o que que é sucesso? Mas isso, Marcos, demonstra, assim, que é uma mentalidade de que a gente é o fim da linha, né, e não é isso. Ter uma mente irracional não é que você olha assim, é o fim da linha, você é um elo, né, hum, você é um elo para uma corrente que continua. Então, assim, se você pensa assim, você não vai só pensar no material, você vai pensar no espiritual, principalmente. A gente está cansado de falar, né, a gente morre e deixa tudo para trás, né, sim. então não é o mais importante. Só que a gente acaba passando para os filhos, ainda que você fale uma coisa, o que você acredita é outra, porque na prática, o que você dá mais valor é o material. E aí as gerações vão se perdendo, né. Mas por que você acha que, como você tem mesmo deu exemplo, até mesmo na igreja, as pessoas se preocupam mais com o financeiro? E como você falou, às vezes vai ter um evento, entrar a ver, um evento da escola ou uma coisa que é razoável fora. E na igreja ela fala, vamos para outro, e da igreja sempre acaba ficando um pouco para depois. Se ele está entre um e outro, sempre ele vai optar pelo outro. E raramente ele vai optar pela igreja, né? Aí você vê lá aqueles eventos, Paulo fulano, cadê? Ah, não, o fulano foi para não sei aonde. E tá tudo bem, cada um tem as suas escolhas, cada um faz o que acha melhor. Mas por que você acha que há essa preferência maior, mais esse lado financeiro, pensando nessa parte do que a parte espiritual mesmo? É, olha que interessante, dar um exemplo assim claro. Por exemplo, você já vê algum pai que o filho fala assim: "Eu não vou para a escola", ele fala: "Ah, tudo bem, meu filho, eu quero respeitar as suas decisões", isso não é isso. Mas para a igreja eu escutei muitos pais falando: "Não, não quero obrigar meu filho à igreja", mas para a escola ele obriga. Então isso Ah, é verdade, tá na verdade, mente dele o quê? É mais importante o material. E de onde vem isso? Vem de uma fraqueza espiritual. Quando você verdade. perde a visão espiritual das coisas, você começa a dar valor àquilo que não é espiritual. Sabe, você entra numa corrida de ratos. Você está numa corrida de ratos e você vai colocar o seu filho numa corrida de ratos. Aí os valores que você tem não são valores espirituais, são valores materiais. Então, acaba que você passa isso. Que Jesus fala em Mateus 6 é o que, ó, você põe o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado, né? Ele sabe da importância de comer, de se vestir, mas nós
entramos em uma idolatria, né, do material, onde nós estamos preocupados com o agora, a gente não está preocupado pelo porvir. E o cristão deveria fazer isso. Assim, o legado maior que ele deveria deixar ao seu filho é o material, é o espiritual, não é o material, né? Porque o seu filho um dia vai ficar velho, vai morrer, e também não vai levar as mesmas coisas que você não levou. Então a gente cai nessa corrida, né? Mas assim, ô Marcos, infelizmente, a gente está numa fraqueza espiritual muito grande. Se você vai estudando a história da igreja, né? Você pega o livro de Hebreus, por exemplo, as pessoas eram cerradas ao meio e elas se sentiam dignas, assim, era um privilégio, né? Os mártires morriam pela causa. Então, assim, os filhos dessas pessoas continuaram. Por que o cristianismo chegou até nós? Porque as pessoas, mesmo morrendo pela fé, passaram para as próximas gerações, que foi para outras gerações que chegou até nós. Hum. Então, se a gente tem essa mentalidade mundana, né, de começa a ver a igreja como algo só fim de semana, ela se torna algo menos importante. Então, as famílias, mesmo dentro da igreja, elas estão abraçando o mundo e não estão percebendo, porque elas começam a ser religiosas, né? Ah, eu vou domingo na igreja, faço uma atividade aqui, ali, tá bom. E trabalhando igual desesperado para poder manter o padrão, né, de vida, querer sempre alcançar mais, obviamente não é errado, mas a intenção do coração, né, a motivação é o que no final conta, né? Você acha que essa questão da atualidade, por exemplo, porque a gente vê assim muitas pessoas antigas que viviam muito, né? Por exemplo, a minha avó acho que faleceu com 94 anos, ela tem uma irmã de 103 anos, se eu não me engano. Ah, Mas hoje eu acho que as pessoas não vivem tanto e as pessoas não se preocupam tanto muito com a família, né? As pessoas muito antigas tinham essa coisa mais de geração. Ah, minha bisavó era assim. Aí, por exemplo, vai fazer uma comida, né? Vem aquela coisa que fazer de um jeito, fazer de outro, fazer. E hoje eu percebo que muitas jovens não se ligam muito nisso, né? É o pai e a avó no máximo. Fora isso, ele não quer muito saber assim. E talvez isso, não sei, se tem a ver com a criação que ele recebeu, e é um grande risco dele talvez nem querer ter filho, né? Hoje muitas pessoas optaram por não ter filho, talvez aí, eu vi um estudo que muita gente hoje prefere ter um animal de estimação do que pai um de filho pet. mesmo, né? E tudo bem, é uma escolha da pessoa, mas, por exemplo, você tendo um pet, você não vai ter uma geração, né? Ou você às vezes só tem um filho, no É. máximo, ou dois, e olha lá. Então, às vezes, eu não sei, né? Isso que eu queria te perguntar, se isso tem a ver com a atualidade de hoje, a forma que as pessoas vivem muito corrida, não tem muito tempo, então elas falam, meu, não dá, o máximo ali é para mim, meu filho, e só, eu não sei do meu neto, bisneto, tataraneto, né, não pensa muito a longo prazo, né? Não pensa porque entramos na corrida dos ratos, né? Porque Hum, assim, antigamente as pessoas tinham muitos filhos e os filhos trabalhavam na roça, aquela coisa, né? E se você tivesse aquele básico, tava bom. E eu não estou falando que isso é o que a gente tem que correr atrás, mas também hoje inverteu. As pessoas querem ter muitos. Então, assim, para que eu tenha uma boa casa, eu vou ter menos filhos, né? hum, Para que aí as mulheres estão demorando mais para casar, os homens também, porque eu estou construindo uma carreira. E tudo sim, bem. Só que onde fica o mandato que Deus deu, vai lá, né, para você casar e ter filhos, né? Onde fica tudo isso? Eu não acho que é tudo bem um casal. Um dos propósitos do casamento é ter filhos. A Bíblia deixa claro isso. Eu não estou falando assim que vamos ter 10 filhos, né? Eu entendo que a situação um pouco mudou, mas muitas vezes nós evitamos de ter filhos, mais pensando no nosso bem-estar, em ter coisas, e isso está se invertendo. É por isso que muitos falaram: quero ser pai de pet, né? Porque não dá trabalho, mas não é como criar um filho. Só que a Bíblia sim, manda criar filho, fala que filhos são herança, né? Então isso, cara, é uma mudança de mentalidade que vai contra as escrituras, né? Nós precisamos ter filhos, nós precisamos investir nisso, né? Pensar nas gerações. Esse é um propósito da família, né? Não é criar cachorro. Eu gosto muito de cachorro, eu não tenho, mas eu gosto. Mas não é esse, não. Deus não chamou um homem e uma mulher para serem pais de pets, né? E a gente está vivendo também uma geração que é a geração do selfie. É muito filho único. Eu tenho um filho só, né? Deus não quis que tivéssemos mais, não foi a vontade dele. Mas eu acho, assim, que perdemos muito, sabe, né? Nessa geração de termos poucos filhos.
Obviamente, estou falando para você pensar, cada um sabe onde o calo aperta, né? Sim. Mas o que nos faz não ter filhos é só a questão material? Eu quero ter uma. Está entendendo? Nós estamos trocando filhos por coisas. Eu quero ter isso, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter uma profissão. O mundo pensa assim, né? E vão até medidas extremas. Mas o cristão tem que mudar essa mentalidade, sabe? E uma das questões que a gente está tentando fazer com as famílias é pensar, olha, e a sua geração? Qual vai ser o legado? É. Você acha que dentro das casas está faltando mais essa construção, ou seja, ainda que os filhos queiram as coisas materiais, correr, estudar e fazer milhões de tarefas, mas cabe aos pais, dentro de casa, tentar puxar, falar: "Olha, filho, eu sei que isso é importante, mas a sua vida espiritual está em primeiro lugar, porque você vai crescer, vai casar um dia e você vai passar isso para os seus filhos". Você acha que está faltando muito disso ou os pais estão cada vez incentivando os filhos mais a correr, a conquistar suas coisas, esquecendo o lado espiritual, Marcos? Assim, o resultado está aí, né? As famílias, mesmo dentro da igreja, os filhos têm crescido com uma mentalidade muito focada neles, né? Hum, Por exemplo, você pega, tem criança que tem mais atividade que muita gente, cara. Que a gente tem um grupo de jovens aqui, vai marcar estudo bíblico, ele tem inglês, tem natação, tem isso, tem aquilo. Eles estão envolvidos em muitas atividades, mas o lado espiritual não é uma prioridade, né? Obviamente tem irmãos sim que entendem isso, né, a prioridade. E por outro lado, Marcos, é o seguinte, não adianta eu falar para você assim: "Ah, o lado espiritual é muito importante", mas se meu filho não vê isso em mim no dia a dia, nas pequenas coisas, a gente senta junto, né, o poder da mesa, né, obviamente os tempos estão muito complicados, mas tem que ter uma hora onde a família vai sentar, vai ter uma refeição. Imagina o pai orando, né. Meu pai nunca fez isso comigo. A gente sentava, comia, mas não era máximo um sinal da cruz lá, mas não havia uma oração, né, uma gratidão. Então, eu aprendi isso depois de ser cristão, né. Eu lembro quando meu irmão sentou a primeira vez com a gente para comer, eu já ia comer, ele: "Não, vamos orar", aquilo me chocou, sabe, mas ao mesmo tempo me chamou a atenção. Então, em pequenas coisas a gente vê que o lado espiritual está sendo abandonado. Então, os filhos comem vendo televisão, cada um no seu lado, todo mundo no celular, entendeu? Então, algo muito sério está acontecendo e as famílias não estão percebendo. É muito entretenimento. O pai chega cansado, a mãe também, que a mãe trabalha o dia inteiro, vão para a televisão, vão para o celular. Os meninos também, então, cada um no seu mundo, né? É muito mais fácil, em vez de você gastar tempo, conversar, dá um celular para o menino e esquece, né? Então, isso tem esse impacto, cara. O impacto espiritual nas famílias é notório. Então, é uma luta, é um esforço, tem que ser intencional, né? A família tirar. Eu lembro que antes, no começo da igreja, era muito. Se levava muito a sério o tempo de família, né? hum. As famílias se reuniam, tiravam uma vez na semana para ler um devocional. E hoje isso é um desafio. A gente chama, a gente fala, e as pessoas têm muita dificuldade. A gente está perseverando, as coisas estão mudando, sabe? Por aqui a gente está voltando a pensar nisso, mas há um certo descaso, né, que É. acaba tendo esse impacto. Até porque isso já virou algo normal, né? Já faz parte do nosso dia a dia. Você chegar numa casa, ou se você tivesse uma visão de uma casa, onde cada um vai estar num ambiente, ou comendo, vendo televisão, já se tornou algo comum, não é algo assim, nossa, você não fica surpreso, né, se alguém É, comentar com você. A gente já normalizou, falou: então tá bom, é assim mesmo, né, tá muito corrido, eu não consigo ter tempo. Às vezes mesmo na casa, cada um chega num horário, não tem um hábito de, como você falou, da mesa, né. Aqui em casa, por exemplo, o nosso dia que a gente consegue é o domingo mesmo, porque na semana meu filho estuda, minha esposa sai para trabalhar, ela volta muito tarde, às vezes ela fala: "Ó, já vai jantando que eu já vou chegar tarde", então a gente não consegue, mas a gente se esforça para sempre que é possível, sim, a gente sentar na mesa, né. Raras exceções que isso não acontece, mas, hoje o meu filho tem mais entendimento, ele já está batizado, mas um tempo atrás era difícil, era uma briga. "Não, eu vou comer aqui no meu quarto, eu estou vendo televisão", vou falar com meus amigos, a gente falava: "Não, vem para a mesa", e ficava naquela luta, aí ele vinha bicudo, não queria falar nada. "Ah, não tem nada para falar". Eu falei: "Tudo bem, então a gente conversa e fica ouvindo aí". Hoje ele já tem mais compreensão, ele vem, né, mas aí já emendando uma pergunta, como é possível a gente equilibrar então, Marcos, essa questão do sucesso, né, ou a conquista profissional, ao mesmo tempo você equilibrar isso com o seu lado espiritual dentro de casa, você procurar
lembrar que é bom você ganhar dinheiro para você ter as coisas também, mas também você equilibrar com o seu lado espiritual. É. Eu acho que a gente tem que redefinir o que que é sucesso, né. Uhum, Eu prefiro 1000 vezes que meu filho tenha sido apenas alfabetizado, mas ter sido se tornado um cristão verdadeiro, do que ele seja um doutor, ou um cara muito conhecido e não ter relacionamento e desconhecido para Deus, né. uhum, Então, mas obviamente o cristão, ele ainda mais tem a oportunidade de estudar, de construir uma carreira, isso é ótimo, né. A gente tem, muitos outros exemplos de grandes homens que eram ricos, estudiosos, e que ajudaram muito o cristianismo. Então, isso não é uma questão, assim, de ou você é rico e não é cristão, ou você é pobre e é uhum. cristão, não é isso, né. Mas eu acho, assim, que sucesso, a gente tem que redefinir o que é sucesso. Eh, o que eu vejo pela escritura, sucesso é que meu filho se relacione com Deus e que isso marque as gerações que virão, em torno, depois dele. Eu tinha uma ideia antes, assim, que era assim, né, primeiro Deus, obviamente, aí depois a esposa, o filho e a igreja, e aí o trabalho, né. Tinha essa ideia, assim, se você seguir essa ordem bonitinho, todas as coisas vão estar em harmonia. Mas o que eu cheguei à conclusão que é assim, é Deus no centro e as coisas orbitando. Seu trabalho, seu filho, sua esposa, a igreja. Não, essa escadinha que a gente criou é um método até meio fácil para a gente seguir, mas não é, eu acredito que não é, o que vai levar ao sucesso. Se você tiver Deus no centro e o equilíbrio e as coisas orbitando, Bom, você vai saber, porque às vezes você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar até mais para pagar uma conta, para a gente estar na igreja, tem muitos eventos importantes, né, para que seu filho vá num evento da igreja que vai ajudar espiritualmente. Então eu entendo que como Eclesiastes fala, né, há tempo para tudo, né? sim. E há um tempo que você tem que trabalhar mesmo, que você, vai ter que fazer esse esforço. Mas se Deus está no centro, você sabe o momento de: "Opa, tô indo demais", né. Se Deus está no centro, você sabe as prioridades que você precisa dar no casamento. Se Deus está no centro, você sabe o que você, precisa para direcionar o seu filho. Então, o equilíbrio não é assim: "Ah, eu pego minha vida cristã e aí junto com o trabalho e tento", não é isso, é Deus no centro e o equilíbrio ele vai vir quando Deus for o centro. E aí isso vai para cada um, né, cada um vai ter que entender como isso vai funcionar e os frutos, sabe, Marcos, os frutos vão vir, porque, eh, as coisas que meu pai me ensinou, tanto as boas como ruins, deram frutos. O mesmo é o que eu tento passar para o meu filho. Então, eh, eu lembro, assim, em casa sempre recebendo muita gente, né, que é uma coisa de ser hospitaleiro, né, que é difícil nos dias atuais, né, mas a gente sempre foi assim. Então ele cresceu nesse ambiente de receber pessoas, de ir na casa de pessoas, então ele foi crescendo. E aí ele criou os relacionamentos, né, olhando a gente orar para comer, orar com outras pessoas, né, lendo a Bíblia. Então tudo isso foi trazendo para ele um conceito sobre uma vida espiritual. Então, eu acho que é assim, igual você falou, a minha vida é corrida, a sua dinâmica é essa. Mas você tendo Deus no centro, você vai saber usar o seu tempo, o momento certo, as intervenções, para que a sua família seja uma família espiritual. Porque, assim, o seu filho, ele precisa crescer na fé para que ele eduque o filho dele, que vai crescer na fé e educar outro. Então, imagina o poder disso, né? Você educando seu filho com valores espirituais e ele educando o filho dele, e isso vai para muitas gerações. Então, acho que é isso que a gente tem que entender. O equilíbrio é Deus no centro e a gente trabalhando com as outras áreas da nossa vida. É. Assim, pelo menos que eu vejo, sabe? Certo, não, é muito interessante. Porém, assim, tem muita gente que está assistindo aqui que não é cristã, né, que não tem um Deus Aham. como centro da vida dele. Ele está assistindo aqui, ok, a minha vida aqui, ele pode pensar, bom, minha vida aqui é o caos, cada um come no horário, cada um se senta num lugar, enfim, cada um faz de um jeito aqui. Mas ele, ao mesmo tempo, ele sente essa falta, né, ele fala, puxa, realmente, eu acho que seria importante aí minha vida começar a direcionar pensando num futuro, ainda mais aqueles que já têm filhos com mais de 20 anos, né, pô, daqui a pouco meu filho casa, e aí, como é que vai ser a vida dele? Como que vai ser no lar dele? Será que ele vai fazer a mesma coisa que ele faz Com quem aqui? que ele vai casar? Com quem ele vai casar? E ainda, será que a mulher dele vai querer ter filhos? Enfim,
uma série de questões. Você tem alguma dica, algum direcionamento para ajudar essas pessoas que estão nos assistindo aqui e que não tem, hoje ainda, não tem Deus como centro, né? Porque falar É, é fácil, né? O problema é a prática, né? eu acredito assim, né? Eu, como, digamos assim, líder e pastor da igreja, a minha função é aconselhar espiritualmente, né? E Sim. na minha visão, se você não tem Deus, a sua vida vai estar muito complicada. Por quê? Porque as escrituras, né, vai ter muita direção. Mas se você não tem isso, primeiro, meu primeiro conselho, você Uhum. precisa. Não é opcional, entendeu? Imagina, Tiago fala que Deus dá sabedoria a quem pede, né? Então, se você tem uma sabedoria divina que é maior que a sua e você não usa, você está perdendo muito. É igual você não usar uma inteligência artificial nos dias de hoje. Tem muito, né? Tem muita, você pode acessar muita coisa e você não usa. Não, eu sei do meu jeito, você não vai dar certo. Então, assim, o que que eu aconselho? Diminui a tecnologia em casa, diminui tempo na internet, diminui tempo de entretenimento, tem que conversar, né? O que que o seu filho está vendo? Quais são os valores que o seu filho está adquirindo? Comece a observar o filho. Por quê? Se você não está observando o que está acontecendo na sua casa, o mundo está, né? O mundo ele está entrando com tudo para destruir os valores, para separar a família. Isso a gente vê muito, né? Então assim, se você não tem Deus como uma referência, o meu conselho é desliga um pouco das coisas e olhe para sua família. Como é que está o seu filho? O que que você tem conversado? Como é que foi o dia, né? Como é que está a sua esposa? Se não começar pela conversa, você ter um olhar analítico, né, e perceber para onde as coisas estão indo, você não vai ter mudança. É como você ter uma vida financeira complicada e você não quer olhar os números porque você não quer saber a verdade. Não quero saber como é que estão minhas finanças, porque eu não quero ouvir. Isso não vai mudar, né? No final você vai ficar faltando dinheiro do mesmo jeito, você vai se endividar do mesmo jeito. Então, assim, para ver sua família, tira um pouco de entretenimento, que você vai perceber onde está cada um, né? Você vai ver que, às vezes, o seu filho está isolado. A gente vê vários casos de pessoas sofrendo, sendo abusadas pela internet, né? Porque os pais desligaram demais dos seus filhos, né? Colocaram lá o menino sozinho no quarto, e aí é igual você jogar uma criança numa praça pública e falar, se vira. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é esse: olha, desliga um pouco, analisa a sua família, converse com a sua esposa, converse com seu filho e vê para onde que estão indo as coisas. É. Até porque isso também tem a ver com a questão do legado, né? Que legado você vai deixar, que você vai construir. A gente vê assim famílias aqui no Brasil, normalmente, né? Legados de gerações e gerações, aqueles o sobrenome, né? Que vai É, levando gerações e gerações aquele legado forte. Mas realmente assim essa questão do espiritual, a gente vê alguns casos, né? Como Davi, por exemplo, teve os seus filhos e o que que eles vieram, o que que eles fizeram depois, o legado, né? Por mais que o pai dele tentou em alguns casos, outros não, e que aquilo que ele deixou de legado é para nós hoje, né? Estamos aqui, e o que a gente vai deixar, por exemplo, eu fico pensando na minha família, né? Eu só tenho um filho. Meu filho vai casar, vai ter o filho dele, vai ter o filho dele, e aí eu fiquei pensando, daqui, sei lá, 5 gerações, né? Será que eles vão saber de mim? Será que eles vão lembrar o que eu fiz? Né? Então, eu acho que isso também é muito importante. E isso não é dinheiro que vai comprar, né, Marco? é. Não é. E é interessante você pensar assim, porque esses reis que tiveram muitos filhos, não tiveram muitas não tinha uma família estruturada, né? Era uma bagunça, e eles estavam super focados em serem reis, e o que causou aí a desgraça, né? Então a gente vê o exemplo de Ezequias, que é um homem que andava com Deus, ganhou 15 anos, teve um filho, né? Falou, pô, vou ter um filho, mas não cuidou desse filho. E esse filho aprontou, né? Como a gente fala. E Deus acabou resgatando esse menino, porque Deus tem promessa. Isso é uma coisa interessante também, sabe, Marcos? Deus tem promessa para nossas famílias. A gente não está sozinho. Não é eu vou fazer, eu vou tentar. Deus quer. É isso que a gente tem que pensar. Quando Deus falou para Abraão que ele abençoaria todas as famílias, era por meio da descendência de Abraão. É, Abraão foi o cara que começou, mas a descendência dele que trouxe as bênçãos para nós. Então, olha a importância da descendência. Se você começar a ler as escrituras com mais atenção, você vai ver que fala muito sobre família, que fala muito sobre descendência, desde Gênesis até Apocalipse. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso
Até mesmo quando a gente fala assim, com quem meu filho vai casar, com quem minha filha vai casar, isso é extremamente importante. Hoje, parece que assim, não se leva a sério, vai namorando, vai conhecendo. Gente, isso é muito importante. A gente não pode viver assim, incentivando nossos filhos a terem namoros recreativos. Eu vou lá, vou conhecer, se gostar, casa, não gostar. Gente, não é isso. A construção de uma família é algo importante e muito espiritual. Não é à toa que o relacionamento com Deus, com os seus filhos, já começa para os filhos, né? A família ela é um modelo pelo qual Deus usa para mostrar como vai ser o relacionamento dele conosco. A gente vai casar com Cristo, né? Nós somos irmãos, Jesus é o irmão mais velho, então é família. Muito, muito importante que eu sinto que tem se perdido bastante, sabe? Isso que você falou, Marcos, realmente, eu vejo muito isso. A gente muitas vezes fala muito sobre casamentos, né, o casamento em si, fala sobre o pai e o filho e para nisso, né. Sobre gerações, quando você comentou comigo que você tinha dado essa aula, né, eu fiquei muito curioso, porque eu falei: "Realmente, assim, poucas pessoas eu converso ou já comentam comigo sobre a geração". Ela fala sobre o filho: "Pô, meu filho está estudando, pô, meu filho vai se formar, pô, meu filho vai viajar, morar na Europa e não sei o quê". Eu falo: "Pô, legal", mas é ali, aquele assunto para ali. Ele não fala. Aí poucos casos que eu falo assim: "Ah, o meu filho vai casar com uma mulher ali e tal. Ah, meu filho teve teve homem, fiquei sabendo agora que um amigo meu é vô, né, ele é um cara jovem, de 40 e poucos anos. Falei assim: "Ah, o seu amigo lá virou vô", eu falei: "Pô, legal e tal". Mas assim, quando a gente conversava, no máximo a gente falava até nossos filhos, a gente não falava do depois. E agora ele já está tendo, né, já teve aí É, a vai ser vô, então e aí talvez, né, eu imagino que ele vá começar a pensar nisso, eu não sei, né, mas é muito interessante o que você falou, porque realmente fica uma coisa muito solta, né, muito assim: "Ah, vê lá, se der, beleza, se não der, vai trocando até achar alguém certo", né. pois é. Aí é interessante, né, mesmo pensando no seu amigo, se ele, dependendo de como ele educou o filho, já tem uma perda aí muito grande. Se ele não fez o trabalho dele, o filho já vai passar valores já meio corrompidos, né. Hum, Então, assim, vai se deteriorando, por isso que um dos temas é a destruição. Então, olha só, quem que pensa em destruir as gerações? Ninguém. Mas é o que na prática a gente acaba fazendo. Se a gente não começar hoje a construir valores para que os nossos filhos passem valores, a coisa vai se diluindo. Vai chegar uma geração, como você falou, não é só que não vai lembrar quem é você, não vai se importar com quem é Deus, né? E eu sei que para quem é cristão, a questão mais importante é a fé, deveria ser, né? Então, o que é mais importante para você hoje, para as futuras gerações que vão vir de você, não será importante. Então, olha que tristeza, né? E Deus falou para Abraão: ó, sua família vai abençoar todas as famílias da terra. E Abraão é o pai da fé, né? Então, até um conselho para quem não acredita em Deus, não tem Deus como uma direção, olha, tá perdendo muito, porque o Deus tem propósito e direções para a família. Talvez o que você está sofrendo com a sua família, você pode pagar psicólogo, remédio, e a gente está numa geração doente, né? Muito uso de remédio, muito jovem. A gente vê coisas terríveis, famílias sofrendo muito, e é como você está sendo martelado e você insiste. E Deus é a saída para isso. Deus é, no plano dele, a família faz parte, está envolvida, faz parte do plano de Deus a família. Então a gente tem, e por fazer parte, Deus deixou todo um caminho, né, para que a é, gente siga. muito bom. Marcos, a gente já está partindo aqui para a parte final do nosso episódio. Tem algo que você acha importante que a gente não falou? Porque eu fiquei pensando aqui, a gente falou sobre bastante coisa, né, falando sobre gerações, legado, enfim. Você tem algo que você lembre que, de repente, a gente não comentou, que você gostaria de mencionar? Olha, algo assim que eu estava pensando aqui que a gente poderia falar um pouquinho, né, é fortalecer essa questão que nós não somos o final da linha, mas uma corrente, né, nós estamos pavimentando o caminho, acho que essa ideia é importantíssima. Os papéis, né, de homem e mulher no casamento, né, a gente está falando, obviamente, estou falando de uma família onde tem um pai, uma mãe e filhos, os papéis, Deus deu papéis para que a família desenvolva, né, infelizmente, pela queda do homem, a família se perdeu um pouco, mas existe uma promessa para as famílias, e uma coisa que eu queria falar também é sobre universidade, sabe, eu sinto que os pais precisam abrir os olhos para a universidade, porque assim como o rei da Babilônia veio
e mapeou os tesouros do templo, né? O mundo está mapeando os nossos tesouros. E os nossos tesouros são nossos filhos, né? E ele está mapeando, ele quer roubar de nós. Infelizmente, a universidade tem se tornado um lugar que, se nossos filhos não vão preparados, não vão com uma fé firme, eles vão sucumbir. Eles não aguentam, né? Há toda uma direção sobre isso. Então, e por que eu falo isso? Porque é uma preocupação a vida acadêmica dos filhos, né? Ah, meu filho passou em tal lugar, na USP, na UFMG, ótimo. Mas se ele não estiver preparado, ele vai ser engolido. E a gente tem que andar, não ser inocentes em relação a isso, né? E, obviamente, cuidar muito bem do casamento. Não adianta você querer pregar uma coisa que você não está vivendo. Então, talvez essa é uma observação que eu gostaria de deixar aqui para gente. Maravilha, Marcos, é muito bom. Realmente a gente já até passou aqui do tempo, é um assunto que rende muito, rende bastante, né? Então você que está nos assistindo aqui, se você quiser uma parte 2, quiser que a gente fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, é importante a sua interação, porque assim a gente fica sabendo, né? Você está gostando, o que que você não está gostando, né? Também não esqueça, de compartilhar. Aqui é importante isso, porque, por exemplo, tem muita gente que não está nem sabendo dessa live, desse bate-papo aqui, né. Então a pessoa vai ter acesso a esse conteúdo aqui, vai poder ver, vai poder interagir, né, com a gente aqui, para a gente poder ser mais assertivo, até mesmo no conteúdo que vai ser bom para você, tá. Marcos, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem final, seus contatos, as pessoas podem te procurar, por favor. Olha, pode me procurar pelo Instagram da igreja, né, que é @icocbh. Pode mandar uma mensagem lá que chega para mim. E a mensagem que eu gostaria de deixar é: pensa assim, sua família é uma bênção, né? Os Amém. seus filhos é uma bênção e os filhos dos seus filhos serão bênçãos. Então, é nossa responsabilidade. Olha a responsabilidade que nós temos e o presente que nós temos. Então, espero que a sua família seja uma bênção e que você colhe os frutos, do que Deus tem para sua vida. Maravilha. Então, pessoal, tá aqui o arroba dele, entra lá, deixa uma mensagem, né, de repente você quer falar algo mais pessoal, né, tem o direct lá, dá uma chamada e também, como eu falei, não esqueça de deixar aqui nos comentários, é muito importante a gente saber, ter um termômetro do que você está achando. Marcos, muito obrigado, viu, pelo bate-papo, obrigado Aí, aí pela conversa, foi rápido, né, passou 40 minutos aí, passou voando, mas foi muito boa. proveitoso, obrigado mesmo, viu. Valeu, obrigado aí. Se quiser entrar em contato, a gente desenvolver mais o assunto, pode conversar com a gente. Maravilha. Pessoal, também quero agradecer a todos que estão aqui e até o próximo episódio. Um abraço. Valeu, até logo.